Vamos abrir em João, capítulo 8. João 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente até aí. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês essa noite sobre os fundamentos da fé cristã. O que seriam os fundamentos da fé cristã? Os fundamentos do cristianismo. O que são fundamentos? Fundamentos é a base de uma estrutura, né? É o alicerce que sustenta um edifício. O que seriam, então, os fundamentos da fé cristã? Seriam aqueles assuntos bases da fé, os alicerces do cristianismo, os assuntos principais da fé cristã. Isso seriam os fundamentos da fé. Ok? As verdades fundamentais da fé. As verdades que libertam. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta é: que verdade é essa que liberta? Que verdade é essa que transforma? É sobre isso que eu gostaria de falar. As verdades fundamentais da fé, do cristianismo, do evangelho. E eu resumi em 4 pontos, 4 tópicos para falar sobre isso. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem é o homem? Terceiro, o que Deus fez pelo homem? E quarto, o que o homem deve fazer para Deus. Ok? Então são 4 pontos que nós vamos tratar aqui hoje. Quem é Deus? Quem é o homem? O que Deus fez pelo homem? E o que o homem deve fazer, o ser humano. Primeiro, quem é Deus? Já parou para pensar nisso? Quem é Deus? Uma vez eu perguntei para um amigo, no tempo do colégio, eu me converti com 17 anos. Eu estava ainda no colégio e a primeira coisa que eu queria fazer é o quê? Evangelizar meus amigos. Aí eu falei: meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa, o nome dele era Breno. Quem é Deus para você? Como é que você imagina Deus? Aí ele falou: Maico, Deus para mim é um velhinho barbudo, né? Aquele velhinho sentado num trono. Muita gente imagina que Deus é dessa forma. Tem religiões aí que falam que Deus é uma energia abstrata. Outros vão dizer que Deus é uma força impessoal. Mas o que a Escritura, a palavra, fala sobre Deus? Quem é Deus, conforme a palavra diz? Em Gênesis 17, Deus vai falar para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha como Deus se apresenta a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, meu amigo, não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele não apenas tem poder, ele tem todo o poder. Imagina isso. Olha o Deus que nós servimos. Quando nós temos ciência, quem é o nosso Deus, a nossa vida muda. Por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu temerei alguma coisa? Não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que controla todo o universo na palma da sua mão, meu amigo. Não há um átomo agora no universo que não está no controle de Deus. Imagina isso. Ele é aquele a quem as estrelas batem continência. Esse é o Deus que nós servimos. Mas tem gente que pensa que Deus é um Papai Noel. Já viu? Gente que acha que Deus só serve para dar bênção. Quer usar Deus, né? Na verdade, não quer nada com Deus. Eles querem os presentes que Deus pode dar. Aquilo que Deus pode dar. Deus mesmo, não quero nada de Deus, não. Quero aquilo que Ele pode me dar. O que Ele pode me dar? Ele pode me dar carro? Ele pode me dar casa? Ele pode me fazer um milionário? Aí eu quero esse Deus. Né? Não é assim? Papai Noel, esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Esse é o Deus que nós servimos. Em Isaías 40, o profeta Isaías vai dizer: o nosso Deus é aquele que mede as águas do oceano na concha da sua mão. Eu fiquei parado nisso aqui. Eu falei: espera aí, o meu Deus é aquele que mede o oceano na concha da mão. Imagina isso. Mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de água, mais de 1 octilhão de litros de água cabe na concha da mão de Deus.
Esse é o Deus que nós servimos. Eu fui fazer um teste. Fui lá na torneira, coloquei para pingar e falei, quantas gotas de água cabem na minha mão? Foi vindo, 1, 2, 13 gotas. Aí eu falei, peraí, 13 gotas. Então, para Deus, o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico e Ártico não passam de 13 gotas na concha da mão de Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai dizer, acaso há alguma coisa difícil para o Senhor? Alguma coisa impossível para esse Deus fazer? Está entendendo? Isso aqui, meu irmão, quando a gente tiver algum problema, tu não vai ter agora ousadia para orar, sabendo que o meu Deus pode fazer qualquer coisa no estalar de dedos. Imagina, não há problema que seja grande demais para Ele, e nem pequeno demais para a sua atenção. Olha que coisa forte. Não há problema que seja grande demais para o nosso Deus, e nem pequeno demais para a sua atenção. Ele é o Deus que cuida, olha só isso aí, Ele cuida de cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Imagina isso. Não há um fio de cabelo que cai sem a permissão de Deus. Ele está cuidando. Irmão, isso aqui é demais. Ele está cuidando de cada fio de cabelo. Imagina das tuas necessidades básicas. Imagina comida, vestimento. Por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. Não saber que o vosso Pai cuida dos lírios do campo, das aves do céu, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Ele não vai cuidar de você? Meu Deus, claro que Ele cuida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus apresentado na Bíblia. Isso mostra outra coisa. A gente não precisa ter medo do diabo, não. Já viu crente que tem medo do diabo? Tem gente que fala assim, né? Não ore em voz alta, não, porque o diabo pode ouvir. Ué, o que tem que ele pode ouvir? Ele vai frustrar os planos de Deus. Quem tentará, meu irmão? Quem ousará frustrar os planos do Senhor? A quem assemelhá-lo-ei o Altíssimo? Não há ninguém que possa frustrar os planos de Deus. Agora tem crente que morre de medo do diabo, porque não conhece o Deus que ele está servindo. Né? Tem gente... Hoje tem dois extremos. Tem aqueles que subestimam o diabo e tem aqueles que superestimam o diabo. De um lado tem aqueles que... o diabo é um Zé Mané, é um João Bolso, é para nada. Subestima o diabo. Paulo vai dizer, nós não ignoramos os seus ardis. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo reconhece, esse ser é astuto, é sagaz, é inteligente, não é um João Bobo. Não subestime o diabo. Billy Graham vai dizer, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, Satanás tem sempre um barco pronto. Olha isso. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, Satanás tem sempre um barco pronto. Ele já aparece com uma proposta. Você está desanimado, está bem abatido, está pensando em sair da igreja? Aí ele já vem com uma proposta, já vem com uma tentação. Vamos sair logo daí, larga esse Deus. Cuidado, não subestima o diabo. Os dardos inflamados do diabo, aqueles pensamentos que vêm na tua mente. Já viu? Algumas vezes vem uns pensamentos estranhos. Por que eu estou pensando isso? Cuidado com esses pensamentos, dardos inflamados. E do outro lado tem aqueles que superestimam o diabo. Né? São pessoas que colocam o diabo num nível semelhante a de Deus. Como se Deus e o diabo estivessem numa queda de braço. Né? E Deus está suando para vencer o diabo. O que é isso, meu irmão? Deus está suando para vencer o diabo. Lutero vai dizer que o diabo é o cachorrinho na coleira de Deus. O que é o diabo, irmão, perante Deus? Não há criatura que chegue nas unhas de Deus. Não há nada, nenhum ser que chegue perto da glória, da majestade e do poder do nosso Deus. Não tema o diabo, não, meu irmão. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele é onipotente. Segundo, Ele é onisciente. Salmo 139 vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes o meu sentar e o meu levantar. E de longe conheces os meus pensamentos. O nosso Deus, meu irmão, Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o conhecimento. Imagina isso. Ele não precisa se matricular no colégio. Não há nada que Deus não saiba. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Imagina isso, um Deus que sabe o futuro. Nada pega Ele de surpresa, meu irmão. Nada. Deus não se surpreende com nada. Tem gente que imagina que Lúcifer, quando se rebelou, Deus ficou desesperado no céu. Falou, meu Deus, esse querubim ungido,
o sinete da perfeição, não imaginava que ele ia fazer isso comigo. Ficou ali, meu Deus, e agora, o que eu faço? Irmão, que Deus é ele? Deus humanista, como se fosse um homem? Não, nada pega Deus de surpresa, nada surpreende. Ele sabe perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sonda o coração do homem. E o salmista vai dizer, né? De longe conheces os meus pensamentos. Imagina isso, olha a complexidade disso. Deus, ele sabe o que cada ser humano está pensando agora, ao mesmo tempo. Imagina, 7 bilhões de pessoas agora, aproximadamente. Imagina, Deus sabe o que cada um de 7 bilhões de pessoas estão pensando ao mesmo tempo, sintonia. Imagina isso. E detalhe, ele sabe o que elas já pensaram, que a memória de Deus, ele não se esquece, não é um HD de 1 giga. Ele sabe tudo o que essas pessoas já pensaram, estão pensando e mais. O que ainda vão pensar. Que Deus é esse? Por isso o salmista fica estarrecido. Tal ciência maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que depois pudesse retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus. Imagina, sabe tudo. Terceiro, onipotente, onisciente e detalhe, onipresente. Isso aqui é difícil de entender, né? Como que Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu para pensar que loucura. Que isso aqui, a nossa mente não alcança isso aqui, né? Espera aí, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente aqui, ele está presente lá no Japão, ele está presente nos Estados Unidos, ele está presente lá em Senador Camará, ele está em Bangu, ele está aqui em Campo Grande. Meu Deus! A Bíblia vai dizer, a sua glória, a sua presença preenche os céus e a terra. Não há 1 centímetro quadrado desse universo onde Deus não esteja presente. Olha que coisa forte. Não é que Deus está aqui na minha esquerda e não está aqui na direita. Não, a presença dele preenche os céus e a terra. Não é que ele está sentado ali, mas não está aqui. Não. Não há 1 centímetro quadrado do universo onde Deus não esteja presente. E isso é muito forte. Porque vai ter momentos que você vai precisar de um amigo. Vai ter momentos que você vai precisar de um companheiro. Você vai ter momentos que você quer desabafar com alguém. E às vezes você não vai ter aquele amigo. Não vai ter a presença do teu pai, não vai ter a presença da tua mãe, não vai ter a presença dos teus filhos, não vai ter a presença do pastor, não vai ter a presença... Mas tem um que jamais vai te abandonar. Tem um que, independente do que aconteça, não importa o lugar que você esteja, nem nos mais altos céus, nem no abismo, nem no Sheol, não há lugar onde ele não possa estar presente com você, meu irmão. Ele pode estar lá. Desabafa com ele. Né? Às vezes a gente quer tratar Deus soberano, onipotente. Não, desabafa, rasga o coração para Ele. Essa é a oração que Deus mais gosta. Você rasga o coração para Ele, desabafa, conta tudo para Ele. Ele é onipresente, Ele está lá. Ele falou para Natanael, Jesus encontra Natanael e fala, aí Natanael, quem é esse homem aí? Esse daí é o Messias. Aí Jesus olha para Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael congelou. A espinha dorsal. Quê? Ué, como que o Senhor me viu debaixo da figueira? Ninguém estava lá, não tinha ninguém lá. Mal você sabia, eu estava lá, Natanael. Quando ninguém mais viu, quando ninguém mais esteve lá, naquele momento de aflição, quando você estava só debaixo daquela figueira, eu ouvi a tua oração, eu estava lá, mesmo que não houvesse ninguém lá, eu estava lá do teu lado. Natanael congelou, falou, meu Deus, esse é o Filho de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Terceiro, Ele é santo. A santidade de Deus. Vamos abrir Isaías capítulo 6 para a gente ver isso aqui. Isaías capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1.
Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Olha isso, 3 vezes eles declaram, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só até aí. Olha que interessante, os serafins são as criaturas que estão mais próximas do trono de Deus. Elas foram criadas para estar ali, ante ao trono de Deus, exaltando dia e noite a santidade de Deus. Os serafins não param, estão ali o tempo todo exaltando, Santo, 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 Santo. Ou seja, o único atributo de Deus que é exaltado 3 vezes na Bíblia é a santidade de Deus. Você não encontra na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é justo, justo, justo. Mas você encontra, Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. É o maior atributo de Deus, é o principal atributo de Deus. Como assim, mano? Toda vez que você pensar em Deus, se achegar a Deus, lembre-se, Deus é santo. Não podemos nos achegar de qualquer maneira. Quando Moisés ia se aproximar da sarça, Deus estava presente na sarça. Moisés ia se aproximando, Deus falou, opa, para aí Moisés. Tire as sandálias dos teus pés. Por que, Deus? Porque a terra em que você está é terra santa, solo sagrado. Ou seja, não se achegue diante de Deus de qualquer maneira. Deus é santo. Tem gente que vai ler a Bíblia comendo biscoito, aí fica esfarelando a Bíblia toda, aí... Está tomando iogurte, aí cai iogurte na Bíblia, aí tem que aqui, coloca a Bíblia ali no sol. Isso, vai orar e começa, na oração, deixa eu atender o telefone aqui, espera aí, Deus, já vou voltar. Tá, agora respondeu o WhatsApp, tá, agora vamos voltar. Irmão, eu conheci um homem, Leonardo de Ravenhill, ele fala assim, quando eu estiver orando, ele fala para qualquer um, para a família e tal, quando eu estiver ajoelhado para orar, meu irmão, nem que o presidente dos Estados Unidos esteja querendo falar comigo, pede para ele aguardar, mas não me interrompa, porque eu estou diante do Altíssimo. Olha que reverência. Vamos ler aqui, Isaías 6, olha o versículo 2. Isaías 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, guarda isso. Os serafins têm 6 asas. Aí ele vai dizer, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Primeiro, com 2 cobriu o rosto. Por que os serafins cobrem o rosto? Já parou para pensar? Eles estão tão perto da glória de Deus, que talvez se eles contemplassem a Deus naquela proximidade, eles poderiam ser fulminados. Moisés uma vez falou, Deus, deixe-me ver a tua glória, eu quero ver a tua face, Senhor. Deus fala, Moisés, não sabe o que você está pedindo, Moisés. Nenhum homem pode ver a minha glória, ver a minha face e permanecer vivo. Tamanha minha glória, tamanha minha santidade, Moisés, que nenhum ser humano suportaria olhar para mim. Por isso que Deus, ele tem que reduzir a sua glória. Aí você vê Deus se apresentando a ele numa sarça. Deus se apresenta a Moisés passando apenas as suas costas, né? Moisés entra numa fenda e ele vê as costas de Deus. Um vislumbre, um lampejo. Porque ninguém suportaria tamanha glória de Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Olha como muda, olha que reverência, olha que temor que nós vamos ter desse Deus apresentado na Bíblia. Serafins cobrem o rosto, tamanha radiação de glória, de santidade, que nem mesmo os serafins suportariam tanta glória naquela proximidade. Eles cobrem o rosto e eles também cobrem os pés. Eclesiastes vai dizer, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé e sejam poucas as tuas palavras. Porque tu está na terra, Deus está no céu. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Irmão, às vezes eu falo para os meus discípulos, quando a gente entrar na igreja, vamos ter temor. Às vezes entra, reverência. Meu Deus, eu estou entrando na presença de Deus, a presença santa de Deus, o Altíssimo. Se a gente fosse na presença do presidente, a gente teria uma postura, um comportamento,
Não é? Imagina, o presidente dos Estados Unidos, a gente vai comparecer perante o presidente, a pessoa mais importante do mundo, seja quem for. Você não agiria de qualquer forma. Agora, por que com Deus a gente vai agir de qualquer maneira? Deus é santo. Vamos temer, vamos considerar a santidade de Deus. Então, primeiro, quem é Deus? Onipotente, onisciente, onipresente, Ele é santo. Segundo, quem é o homem? São 4. Quem é Deus, quem é o homem que Deus fez e o que o homem deve fazer. Segundo, quem é o homem? O homem originalmente foi criado o quê? À imagem de Deus. Mas no Éden, ao desobedecer a ordem de Deus, de todas as árvores poderás comer, a não ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desobedece. E então entra o pecado no mundo, entra o pecado no homem. O pecado corrompe o homem. Corrompe a sua mente, seu coração. Por isso que a gente tem esses desejos pecaminosos. Dá para pensar? A gente quer ser santo, a gente quer servir a Deus, mas vez ou outra vem um pensamento errado, vem uma palavra errada, vem uma atitude errada. Mas a gente está o tempo todo tentando, fazer aquilo que é certo. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, muitas das vezes eu não faço. O mal que eu não quero, esse muitas das vezes eu faço. Olha essa luta, Esse conflito entre o bem e o mal dentro da gente. A gente quer fazer o bem, mas vez ou outra a gente faz o mal. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou no homem e agora a gente tem uma inclinação para fazer as coisas erradas. É como se tivéssemos um carro. Você gira o volante todo para a esquerda. Se você ligar o carro e acelerar, o carro vai para a direita. O carro vai para a esquerda. Assim quando nós fomos concebidos, a nossa natureza estava inclinada para o pecado. Então, desde o dia que a gente nasceu, a gente já tem pecado contra Deus. Davi fala no Salmo 51, desde o ventre da minha mãe eu fui concebido em pecado. E o pecado trouxe consequências. Cegueira espiritual. Você percebe que você vai falar do evangelho para certas pessoas, elas não entendem. Elas vão dizer, isso é loucura. Você está fanático. Esse negócio de céu e inferno eu não acredito. Estão cegas espiritualmente. O pecado ocasionou isso, cegueira espiritual. São incapazes de enxergar as coisas de Deus, as coisas celestiais. Eles não entendem, a não ser que o Espírito Santo abra a visão espiritual dessas pessoas, os olhos dessas pessoas, amplie o entendimento delas. É o Espírito Santo. O pecado ocasionou cegueira. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Segundo, escravidão. Tu vê que tem pessoas que, por mais que você tente trazer para a igreja, não vem de jeito nenhum, não é assim? Rapaz, eu estou ali o tempo todo falando, mas que negócio é esse? Porque elas estão escravas do pecado. É como se houvesse algemas ali espirituais, que elas não vão sair, a não ser se o Espírito Santo quebre essas algemas. Caso contrário, elas não conseguem por vontade própria, estão escravas. E terceira e pior consequência que o pecado trouxe, condenação. Por causa da desobediência no Éden, Deus falou, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Morte espiritual. Condenação. Muita gente hoje não fala muito sobre o inferno, tem medo de falar sobre o inferno. Tem gente que tem um entendimento errado do inferno, mas isso é uma condenação real. Aliás, quem mais falou do inferno na Bíblia, sabe quem foi? Moisés, Elias, Eliseu, Paulo. Jesus. Jesus foi o homem que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Mas hoje as pessoas não falam muito sobre o inferno. Aliás, é um assunto proibido. Não fala sobre isso não. Isso vai assustar as pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus foi quem mais falou. Ele alertava as pessoas. Ele falava, vocês precisam ter consciência que existe um lugar de choro e ranger de dentes. Ele conta uma história do rico e Lázaro. O rico vai para o inferno. E lá ele clama ao pai Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na ponta da água e me refresque a língua. O rico queria uma gota d'água e não tinha. Não tem alívio da dor. É isso que ele estava mostrando. Um lugar que não vai ter alívio. Ele estava pedindo apenas uma gota d'água. Não tem gota d'água. Não tem alívio. Um lugar de sofrimento inimaginável. Tem uma cantora de funk. Ela foi na entrevista Danilo Gentili, no SBT. Ela falou, ela entrou para a igreja, depois saiu da igreja. Ela falou, Danilo, esse negócio de ser crente eu não gostei não. Eu prefiro até ir para o inferno do que ser crente, Danilo. Eu não gostei de ser crente. O quê? Peraí, o que ela falou? Ela falou isso. Eu prefiro ir para o inferno do que ser crente. Por que ela falou isso?
Porque ela tem um entendimento errado do inferno. Tem gente aí que pensa que o inferno é um lugar de sexo, drogas e rock and roll. Tem gente que fala assim, estou doido para ir para o inferno. Eu prefiro ir para o inferno do que para o céu. O céu vai ser um lugar chato. Aliás, é um entendimento errado do céu, né? Tem gente que acha que o céu vai ficar lá flutuando nas nuvens, tocando uma harpa. Também é um entendimento errado. Mas ela fala, eu quero ir para o inferno, eu quero ir lá. Eles acham que vai ser isso, né? Prostituição, bebida, droga. Vou poder fazer o que eu quiser. Meu irmão, Jesus falou que o inferno é isso aí, não. O inferno é um lugar de sofrimento inimaginável. Um lugar de choro e ranger de dentro. Por que ele fala choro? Um lugar de tristeza. Não é um lugar de felicidade. Não é um lugar que você vai sair sorrindo, alegre. Não, ele fala um lugar de choro e ranger de dente. Por que ele fala ranger o dente? Você range os dentes quando você está em agonia. Isso é o inferno. Um lugar de intensa agonia. Não é um lugar de felicidade. Um lugar de agonia, sofrimento. E pior, o inferno, a pior coisa do inferno é essa. O inferno não é o diabo atormentando os homens. Tem gente que pensa isso, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha uns desenhos animados assim, né? O diabo ia lá, espetava os homens, as pessoas gritavam. O inferno não é o diabo, não é o palácio do diabo, né? O diabo reinando. O inferno foi criado para o diabo sofrer, meu irmão. Não é para ele reinar lá. É um lugar para ele sofrer. Então, o que é o inferno? Sabe o que é o inferno? O despejar da ira de Deus. Apocalipse vai dizer, o inferno é o lagar da ira de Deus. O que é o lagar? Imagina um tanque de pedra. O viticultor vinha, pegava uvas e colocava as uvas no lagar, um tanque de pedra. O viticultor entrava e começava a esmagar aquelas uvas. Naqueles tempos lá atrás era assim, né? Eles esmagavam as uvas para extrair o suco e fazer o vinho. Então imagina, lagar, um tanque de pedra, um caixote. O viticultor entrava e esmagava aquelas uvas. O inferno é o lagar. As uvas, os pecadores. E os pés que pisarão sobre essas uvas são os pés de bronze do Cordeiro. O inferno nada mais é do que o despejar da ira de Deus. Muito se fala do amor de Deus, mas você sabia também da ira de Deus? E o inferno é isso, é o despejar da ira de Deus contra o pecado. Isso é o inferno. Essa era a condenação que os seres humanos estavam. Mas olha a notícia do Evangelho. Por isso que o Evangelho é boa nova, boa notícia. Agora, terceiro, o que Deus fez para salvar esse homem, para salvar você, salvar a mim, da condenação que nós merecíamos. Porque, meu irmão, a gente está falando lá para a pessoa lá de fora, lá. Sou eu, meu irmão. Eu estava com os olhos vendados, mãos acorrentadas. Eu estava indo em direção para o inferno, até que o Espírito Santo vem, quebra as algemas, tira a venda dos meus olhos. E ele vem falar, Maico, você está perdido. E então a gente clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente estava cego, escravo, indo em direção ao inferno. Mas é o Espírito Santo que abriu os nossos olhos, nos fez enxergar, meu Deus, eu estou perdido, eu preciso de Deus. E por que a gente está aqui agora? Você acha que você está aqui por acaso? Você está aqui por acaso? Você poderia estar em quantos lugares agora, meu irmão? Essa hora da noite? Você poderia estar perdido por esse mundo aí. Mas o Espírito Santo atraiu você para cá. Ele não quer que você vá para lá, por isso que ele te trouxe para cá. Os laços de amor de Deus te atraiu para cá. E o que Deus fez para nos salvar? João 3,16. Porque Deus amou... Vamos recitar bem alto? Porque Deus... Para. Meu Deus. Olha o amor de Deus. Porque Deus amou você de tal maneira que enviou o Filho dele. A única maneira de salvar você era o quê? Enviando o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho. Olha o que aconteceu naquela cruz. Não é tão simples como parece. Ele morreu lá naquela cruz, é isso aí. Meu irmão, naquela cruz, Jesus sofreu a ira que era para cair sobre você. Por isso que você não vai sofrer a ira de Deus, porque
toda a ira que era para cair sobre mim, sobre você, caiu sobre o Filho de Deus naquela cruz. No Getsêmani, ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse que Jesus temia, a ponto de suar sangue? Imagina isso. Jesus suou sangue, tamanha era a agonia, a angústia dele. Fala: Pai, por favor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que cálice é esse que fez o capitão da nossa salvação suar sangue, se angustiar tanto a ponto de romper os vasos sanguíneos dele, e ele suar sangue? Que cálice era esse? Jeremias, Ezequiel vão dizer: o cálice da ira de Deus. O que Jesus temia não é o que os homens fariam com ele. O que o homem poderia fazer com ele? Ele não temia o que os homens fariam a ele. Ele temia o que o Pai faria a ele. E por que o Pai faria isso com ele? Castigaria seu filho. Porque o nosso pecado seria transferido para ele, meu irmão. Naquela cruz, o seu pecado, a sua culpa, foi transferida para Cristo. E o castigo que era para cair sobre você, cai sobre Cristo. É a substituição, ele troca de lugar conosco. Deixa eu ilustrar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai dar muito certo, mas eu acho que vai. Aqui, ó. Isso aqui é o homem, ser humano. Todos nós temos uma ficha suja, não é? Todos nós pecamos. Não tem ninguém que fala: não, eu nunca pequei na minha vida, não. Eu falei: rapaz, quem é esse? Deve ser uma das duas testemunhas. Quem é que nunca pecou? Todos nós temos aqui, ó, uma ficha suja. Naquela cruz, a nossa ficha suja é dada para Jesus. É como se ele tomasse de nós. Agora os teus pecados vai cair sobre mim e eu, Jesus, vou pagar pelos seus pecados. Cada culpa, cada punição, cada castigo que você merecia, eu pago no teu lugar. E depois, a ficha limpa de Cristo. Aquele que nunca pecou, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. A ficha limpa de Cristo agora é dada para você. E ele diz: todo aquele que é justificado, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe a ficha limpa de Cristo está salvo, está absolvido, está inocentado, justificado. Olha lá, nenhuma condenação. Que é isso? É o Evangelho. Aqui, ó. Teus pecados, tua ficha suja, é dada para ele, e a ficha limpa dele, Jesus, o homem que viveu a vida perfeita, o único que foi justo, o único que foi perfeito. A ficha limpa dele, ele dá para você, ele troca de lugar conosco. Irmão, isso é graça, isso é Evangelho. Eu não entro no céu pelos meus méritos. Deve achar: não, mas para ir para o céu, né, é complicado, não dá para ir para o céu, não. Eu tenho que ser perfeito, tenho que fazer tudo certinho. Quem falou isso, meu irmão? Para você ser salvo, você tem que colocar sua fé em Cristo Jesus. É Cristo que te salva, é a justiça dele, é o mérito dele, é a perfeição dele, que limpa os teus pecados. Olha lá. Quem não queria isso, meu irmão? Isso é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Se você pergunta católico, você acha que você vai para o céu? Aí o católico vai dizer: claro. Aí você pergunta: mas por quê? Aí vai dizer: porque eu subo escada de joelho, eu faço as penitências. Entendi. Espírita, você vai para o céu? Vou. Mas por quê? Porque eu faço obra de caridade, eu ajudo o próximo. Tá, entendi. Muçulmano, você acha que vai para o céu? A pessoa vai dizer: claro. Mas por quê? Porque eu vou a Meca, obedeço ao Corão. Cristão, você acha que vai para o céu? O cristão vai dizer: claro. Mas por quê? Por causa de Cristo Jesus. Não é pelos meus méritos, não é meu sacrifício, é o sacrifício de Cristo, é o mérito de Cristo, é a justiça de Cristo que me salva da condenação. Isso é o Evangelho. Isso é cristianismo. Por isso que ele fala: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ser cristão não é um fardo, meu. Se você está vivendo um fardo, você não está vivendo o cristianismo. É outra religião. O cristianismo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu faço as coisas para Deus como forma de amor, como forma de gratidão. Não é para conseguir alguma coisa de Deus, uma barganha. Senhor, está vendo que eu estou jejuando, está vendo que eu estou indo para a igreja, eu quero minha recompensa. O que é isso? Isso aí é religião lá fora. Aqui não, aqui é graça. Aqui eu faço as coisas para Deus como forma de amor, como forma de gratidão, dizendo: Senhor, ainda que o Senhor não me dê nada em troca, o Senhor já me deu o mais importante, a vida eterna, a salvação eterna. O Senhor me livrou de uma eternidade de sofrimento. Haveria alguma coisa mais valiosa do que isso? Ser salvo de uma condenação eterna. Porque, meu irmão, se fosse 1 ano no inferno, tudo bem, né? 1 ano vai acabar. 10 anos, tudo bem, 10 anos, mas pelo menos vai ter um fim. 1000 anos.
1000 anda. Quando chegar a 999, já se, ufa, vai acabar. Meu irmão, mas o inferno era eterno. A condenação era eterna. Imagina o valor. Meu Deus, ele me salvou de uma condenação eterna. Eu vou dar minha vida para ele agora. O que eu faço para o Senhor? Eu dou qualquer coisa. E nada que eu der vai ser o bastante. Diante disso que ele fez por mim. Ah, Senhor, eu vou te dar R$1 milhão. O que é 1 milhão para o dono do ouro e da prata? Não tem nada que a gente possa dar para ele, a não ser o nosso coração. Fala, Senhor, eu vou fazer o máximo que eu puder, mas o que eu posso te dar? O que eu posso dar ao Senhor? Isso é o Evangelho, meu irmão. Essa é a boa notícia do Evangelho, os fundamentos da fé cristã. Para concluir, quero falar com 2 grupos de pessoas. Aqueles que já são salvos e aqueles que não são salvos. Aqueles que não são, talvez Deus queria que você ouvisse exatamente isso hoje. Porque Deus está com os braços abertos, dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite exatamente para ouvir isso. Está olhando para o lado aí? Está faltando gente. Mas Deus escolheu você. Imagina, de 7 bilhões de pessoas no mundo. É como achar uma agulha no palheiro. Ele puxou você. Você, está aqui, ó, você vai estar aqui, vai ouvir isso aqui. Para quê? Para você ficar constrangido com esse amor, constrangido com essa graça, constrangido com essa cruz. Para você sair daqui hoje e falar, eu nunca mais eu vou te abandonar, Senhor. O que o Senhor fez naquela cruz é valioso demais. Nunca mais eu te abandono, nunca mais eu te deixo. É amor demais para desprezar, é graça demais para rejeitar. Hoje eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou te dar tudo, qualquer coisa, Senhor. Abraão foi capaz de dar o filho. Agora eu entendo por que Abraão foi capaz de dar o filho. Porque nada é o bastante para te dar, Senhor. Nada. É amor demais, é graça demais, é misericórdia demais. Foi para isso que Ele te trouxe. E segundo, para aqueles que já são salvos, já são cristãos, já têm convicção, já têm segurança da salvação. Por que o Deus queria que eu ouvisse isso hoje? Além de também ocasionar isso tudo em nós, esse sentimento de gratidão. Além disso, Deus quer mais daqueles que já pertencem a Ele. Deus quer que você compartilhe essa mensagem com todos à sua volta. Você já é cristão, você já é salvo, mas tem gente que ainda não conhece isso. Tem gente que ainda não conhece a fé cristã, o Evangelho, o amor de Deus, a cruz de Cristo. Deus queria que você ouvisse hoje para despertar a tua alma, teu coração e falar, meu Deus, a minha filha está perdida, meu pai está perdido, minha mãe está perdida, meu primo, meu tio. Meu irmão, fazer alguma coisa para que eles conheçam esse Evangelho, nem que seja oração. Então você fala, mas tem gente que não dá para falar, eu tento falar, mas não dá. Então ore. Como alguém certa vez falou, os homens podem rejeitar nossas palavras e recusar o nosso amor, mas eles não podem resistir às nossas orações. Ore. Eles podem até rejeitar tuas palavras, pode recusar o teu amor, mas eles podem resistir à tua oração. Ore por eles. Ah, então entendi. Então Deus queria que eu ouvisse isso, para que eu levasse essa mensagem para minha família, meus amigos, meu colega, meu vizinho. Porque, meu irmão, é como se uma onda, um tsunami estivesse a caminho de nós. E esse tsunami vai varrer, vai devastar tudo. E você é o único que sabe dessa informação. Você vai deixar tua família ali perecer, teus amigos. Você está no navio, esse navio vai naufragar. Você recebe a informação, pegue o colete salva-vidas que esse navio vai naufragar. Você toma o colete, se veste, mas você olha, minha mãe está sem colete, meu pai está sem colete, minha filha está sem colete, meu amigo aquele vizinho está sem colete, eu vou deixar eles perecer? Não. Se eu disser ao pecador que ele vai morrer, e tu sabendo disso não o adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele demandarei da tua mão. Você hoje ouviu, quem é Deus? Quem é o homem? O que Deus fez pelo homem? E o que o homem deve fazer? Agora vá, pregue o Evangelho a toda criatura da terra. Amém?